E agora a gente precisa saber das nossas despesas, né? Já que a gente já calculou a entrada. Então, vamos calcular a nossa despesa. Eu vou clicar aqui em Nova Medida e vou fazer uma soma despesas, que vai ser igual. Agora eu vou fazer aquela mesma função de calculate, sum e filter, mas eu vou fazer direto agora, porque você já sabe fazer ela, eu já expliquei. Então, calculate, sum, e eu vou calcular o quê? A coluna movimentação. E o filtro dessa função vai ser na nossa coluna, na nossa tabela fluxo de caixa, ponto e vírgula, onde a coluna tipo for igual à saída, porque é assim que está escrito na nossa coluna de tipo. Então, eu fechei a função filter e vou fechar a função calculate. Vamos ler a função de novo? Estou calculando a soma da coluna movimentação e filtrando a tabela fluxo de caixa, que tem o tipo de saída, e pronto. Vamos apertar Enter. E a nossa medida veio para a coluna errada aqui, para a tabela errada. Eu vou simplesmente clicar nela. Deixa eu voltar aqui. E aqui em modelação, na tabela principal, eu vou mudar para fluxo de caixa, para ela vir aqui para baixo. E deixar tudo organizado na mesma tabela. Mas isso não faz diferença na hora de calcular. É apenas para fins de organização mesmo. Eu vou clicar nela para inseri-la no nosso visual. E vou fazê-la como o mesmo cartão que a gente fez aqui nas entradas. E tá vendo que a gente formatou a nossa entrada com vários tipos de fonte, fundo, tamanho e título? Para não precisar fazer o mesmo com as nossas despesas, eu vou simplesmente selecionar entradas, vir aqui em base, pincel de formatação e vou clicar em cima desse outro visual. Ela vai vir sem o título porque ele é personalizado. Então, eu vou vir aqui nos estilos e vou colocar aqui despesas. E além disso, a gente também precisa formatar esse número daqui como moeda. Então, eu vou clicar aqui nas nossas despesas, na medida, vou vir em modelação, no cifrão e vou colocar moeda geral. E também vou colocar só um dígito. Então, vou vir aqui e vou aumentar para 1. Bom, agora a gente já sabe quanto que nós recebemos de entrada e quanto que recebemos de despesas, ou gastamos, né? E se eu quiser filtrar essas entradas e despesas por mês ou por ano? Então, vamos fazer um filtro juntos? Bom, eu vou fazer um filtro de ano. Então, vou clicar aqui na coluna de ano, em calendário. E nesse caso, eu não posso usar a data do fluxo de caixa, porque, como eu expliquei, a gente precisa usar uma data que seja linear e apenas a tabela calendário tem uma data linear. E depois vou clicar aqui em segmentação de dados. Ele adicionou esse visual aqui para mim. Eu não gostei da forma como está sendo mostrado o ano, então eu vou clicar aqui em ano. Tá vendo? Ele está com esses decimais e esse ponto aqui. Ano normalmente não é mostrado assim. Então, eu vou vir aqui nessa vírgula, depois vou tirar os decimais e tirar a vírgula também. Então, agora a gente tem o ano formatado do jeito que a gente precisa. Agora é a vez desse visual. Eu não quero ele dessa forma daqui, ó. Eu quero ele com aqueles botões que eu posso clicar em cima dos valores dos anos e filtrar os nossos dados. Então, a primeira forma de modificar esse visual é eu clicando nessa setinha aqui para baixo e falando que eu quero uma lista. Ele vai me dar uma lista vertical e ainda não está do jeito que eu quero, apesar de estar funcionando. Ó, eu clico em 2015, ele filtrou entradas e despesas para 2015. Está funcionando. Para deixar ele com aqueles botões na horizontal, basta selecionar o visual, vir aqui no formato e, em geral, escolher a orientação para horizontal. Agora, ele é um botão, tá vendo? Ó? Eu vou só diminuir a altura dele para ficar um pouco melhor e pronto. Eu também vou tirar esse título de ano aqui, cabeçalho, na verdade, e vou formatá-lo com uma cor de fundo de azul aqui, ó. Um azul que vai ficar bom aqui em cima. Eu vou aumentar também essa transparência e diminuir aqui. Deixa eu ver se está bom. Bom, ainda não está bom. Então, eu vou vir aqui em formato, vou vir em itens, e eu vou mudar tanto a cor do fundo para branco, quanto a cor do tipo de letra para preto. Bom, eu também não gostei dessa cor. Deixa eu mudar aqui, rapidinho. Esse azul daqui para esse outro azul. E aqui em itens, eu vou mudar essa cor daqui para branco. Eu ainda não gostei, mas vamos deixar assim, senão a gente vai perder muito tempo. Eu vou copiar esse visual e vou colar ele para a gente poder usá-lo, esse modelo que eu fiz, para o mês. E para isso, eu vou simplesmente pegar o mês aqui e arrastar para cima de ano.
e aí vai substituí-lo. Só que ao invés de utilizar o mês, eu vou usar aquele mês abreviado que a gente criou. Porque fica melhor que o número, tá vendo? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para mostrar todos os meses. Eu vou posicioná-lo aqui em cima. Deixa eu arrastar o ano para cá. E olha o que eu tinha falado para vocês quando a gente estava fazendo aquela tabela de calendário. O mês está começando em abril, porque é a primeira letra do alfabeto. E a gente precisa fazer uma classificação lá na modelação dos dados para classificar pelo número do mês. E para isso a gente vai vir aqui em dados e vamos selecionar a coluna calendário, a tabela calendário. E eu vou clicar nessa coluna mês abreviado e vou ordenar pela coluna mês. Porque aqui a gente tem o mês de 1 a 12, então ele vai ordenar de acordo com os números agora, e não mais de acordo com o texto que está escrito aqui. Vamos voltar lá para o visual, e olha só, deu certo, de janeiro a dezembro. E agora, além do ano, a gente também pode filtrar o mês. Deixa eu tirar os filtros aqui, porque a gente vai construir outros tipos de visualizações. Eu quero criar um outro tipo de card, resumido assim, para a gente saber o nosso saldo, que nada mais é do que as entradas menos as despesas, certo? Então, vamos criar uma medida bem simples, que vai se chamar saldo, igual a nossa medida de soma de entradas, menos a nossa medida de soma de despesas, que a gente pode aproveitar as medidas dentro de outra medida. A gente não precisa fazer aquela fórmula inteira para calcular as entradas e despesas de novo. Eu vou apertar Enter e ele vai me falar que a saldo já está sendo utilizada na coluna de saldo na nossa tabela, então eu vou clicar aqui e vou mudar para cálculo saldo. Ela veio de novo para calendário, porque eu cliquei aqui, então eu vou alterar ela para o fluxo de caixa. Ela veio aqui para baixo. Eu vou selecionar esse card que eu copiei de despesas e vou arrastar a nossa medida de cálculo saldo aqui para cima. E ele já me mostrou que o saldo de 176 menos 177.1 é igual a 1,13. Deixa eu formatar esse número daqui para mostrar ele como moeda também. Então, para isso, eu vou clicar na medida cálculo saldo. Vou vir aqui na guia modelação, nesse cifrão aqui, formatar como moeda e colocar apenas uma casa decimal. E além disso, eu preciso mudar esse título aqui também, tá? Despesas, porque eu copiei esse visual aqui. Então, eu vou vir aqui em formato, título e mudar para saldo. Agora, olha só, isso é uma coisa que muita gente me pergunta. Tá vendo que esse visual daqui de cima tá com esse K aqui embaixo e o saldo aqui embaixo não tá com K? Isso acontece por causa da formatação automática do número. O K significa 1000. E para garantir a consistência dos nossos indicadores iguais, a gente precisa fazer com que o saldo também fique assim. Então, não vou deixar o Power BI fazer isso automático. Eu vou clicar aqui no nosso saldo. Deixa eu arrastar ele aqui para o lado, só para vocês conseguirem ver junto com a alteração. Vou clicar em etiqueta de dados. E tá vendo aqui, ó, mostrar unidades. Ao invés de automático, eu vou falar que eu quero mostrar, deixa eu ver se é milhares. Milhares. E aí fica nesse mesmo formato das entradas e saídas. Esse cada aqui nada mais é do que R$ 1.134. Então, você escolhe o tipo de unidade que você quer mostrar. Normalmente, eu utilizo essa abreviação daqui porque fica muito melhor para visualizar e ler os dados. Então, tendo configurado isso, o nosso card está pronto. Então, a gente já tem 3 medidas feitas e que podem ser utilizadas também nos outros visuais. Bom, a próxima análise que eu quero fazer é quanto que a gente gastou por categoria de despesas. Então, eu vou vir aqui no nosso fluxo de caixa, vou selecionar a categoria e as nossas somas de despesa. Ele vai criar essa tabelinha aqui para a gente. Só que eu não quero mostrar como tabela, eu quero mostrar como colunas agrupadas. Então, eu vou escolher esse visual daqui e ele vai modificar a nossa tabela para esse visual. Eu vou expandir e vou posicionar ele aqui. E além disso, eu quero deixar o fundo branco para ter destaque sobre o fundo que a gente escolheu, tirar a transparência. Vou ajustar esse título daqui para o meio, para a fonte preta e o tamanho 12. E eu também quero mostrar os rótulos de dados nessas colunas aqui. Então, vou vir aqui em etiquetas de dados, na verdade, porque rótulos de dados é lá no Excel. E tá vendo que alguns deles ficam em cima da outra barra? Tá vendo? Olha só, o 3K aqui está muito perto dessa outra barra. Então, para melhorar a visualização, eu vou colocar ele na vertical.
Vou vir aqui, vertical, e eu quero mostrar uma casa decimal, para ter mais precisão nos gastos que eu estou tendo. Além disso, para melhorar a visualização, eu vou classificar esses dados por soma de despesas. Quando eu fizer isso, ele vai do maior para o menor. E aí eu consigo ver já de cara que eu estou gastando muito com aluguel e com saúde e medicamentos. Eu acho que esse número daqui está muito pequeno, né? Vamos aumentar um pouquinho. Vou colocar aqui para o número 11. Pronto, agora sim está mais visível. Então, eu gastei R$ 53 mil durante todo esse período, porque não está filtrado nada, em aluguel. E se eu filtrar só 2016, ele vai filtrar apenas o aluguel que eu gastei em 2016, que foi R$ 16.500. Eu vou tirar o filtro para a gente fazer o nosso próximo visual, que vai ser o nosso saldo. E eu quero ver ele por mês. E não só mês, mas também o ano. Então, a gente vai usar essa nossa coluna daqui, que nós criamos juntos, na tabela de calendário, que mostra tanto o mês quanto o ano. Aí, eu peguei a coluna errada aqui. Não é esse saldo aqui, não. Eu tenho que pegar a medida. Pronto, agora sim. Peguei a medida que a gente criou de cálculo que faz a subtração entre despesas e entradas. E eu quero que o nosso gráfico de saldo tenha o mesmo layout do nosso gráfico de despesas. Então, eu vou clicar nele, vou vir em base e pincel de formatação. Depois, eu clico em cima do nosso gráfico de saldo e a gente economiza tempo pra caramba ao ter todas as alterações que a gente fez nesse daqui automaticamente para esse daqui. Deixa eu organizar esses gráficos aqui para ficar do mesmo tamanho que os nossos cards aqui, tá vendo? Ó? Tá na mesma altura, na mesma altura. Isso também garante uma melhor leitura, porque vai estar tudo organizado e com o mesmo tamanho. Pode ser detalhes, mas o design do seu painel é muito importante. Deixa eu aumentar também o nosso saldo aqui. E a gente não terminou esse gráfico ainda. Olha só, ele está começando em abril, então a gente está com o mesmo problema que a gente teve nos nossos filtros aqui em cima. Então vamos classificá-lo. Eu vou vir aqui nos dados, vou clicar na coluna mês e ano, que foi a mesma que a gente usou naquele visual, e vou vir em modelação e ordenar essa coluna pelo ano mês classificação, que foi aquela coluna personalizada que nós fizemos, onde nós multiplicamos o ano por 100, depois somamos por mês. E foi por isso que a gente fez isso, para poder classificar essa coluna de mês e ano aqui. Então, eu vou escolher essa opção. Aqui não vai acontecer nada, mas lá no nosso visual vai. Olha só, ele começa agora em janeiro e vai até dezembro de 2016. Os números estão muito pequenos aqui, mas não tem problema, porque se você clicar nesse quadradinho daqui de modo de detalhe, você vai expandir esse gráfico e vai conseguir vê-lo de uma forma mais detalhada. E aí, claramente, a gente consegue ver que, por exemplo, aqui em dezembro de 2015, nós tivemos um saldo de R$ 4,6 mil. Foi o melhor mês com o melhor saldo que esse fluxo de caixa teve. Já em outros meses, tiveram, por exemplo, saldos negativos de R$ 1.400, R$ 1.200. Então, a gente consegue claramente ver essas mudanças e esse visual está sendo muito válido para essa análise. Vamos voltar lá para o relatório, clicando aqui em voltar ao relatório. Eu também quero mudar essa cor do saldo só para distinguir ele um pouco das despesas por categoria. Cores de dados, eu vou colocar ele como azul. E não está dando para ver direito as etiquetas de dados agora, então eu vou alterá-las para preto. Ficou um pouquinho melhor. E um último gráfico que nós vamos criar é para visualizar as entradas e saídas por mês, em todos os meses do ano. Então, eu vou escolher um gráfico de área e eu vou colocar nele a nossa soma de despesas, a soma de entrada e o ano e o mês. Ao clicar aqui, eles foram posicionados corretamente, mas se não tivessem sido, era só alterar aqui, arrastando. Eu vou expandir o meu gráfico. Vou colocar o fundo dele como branco, para ficar mais destacado. Aumentar a transparência. Vou alterar o título aqui em cima, para o meio, para a cor preta, para o tamanho 12. E vou colocar os rótulos de dados, as etiquetas de dados. E vou mudar a cor delas, para ter mais distinção entre eles. Vou alterar despesas aqui para azul. E eu gosto muito dessa visualização diária, porque você consegue ver onde que a despesa teve uma área muito maior que a entrada, ou vice-versa, quando a entrada teve uma área muito maior que a despesa. Normalmente, eu uso esse tipo de visualização porque ele empilha esses dois tipos de dimensões. Se eu tivesse utilizado o gráfico de colunas agrupadas, ele ia ocupar muito espaço para mostrar essas duas visualizações. Então, é por isso que eu uso muito essa visualização diária para otimizar o espaço.
E vamos melhorar um pouco essa etiqueta de dados, porque está um pouco embolado ainda. Eu vou colocar aqui como preto, para ele aparecer mais, e vou diminuí-la para 8. Vamos só ajustar esse gráfico daqui para ficar no mesmo espaçamento que os outros visuais. Ó, ainda não está no mesmo espaçamento. Agora sim. E o nosso painel está quase pronto. A única coisa que falta agora é testá-lo. Então, ó, vou clicar em 2015 e ele filtrou todos os dados para mim. Aqui agora, nos rótulos de dados, a gente consegue ver muito melhor os números de cada mês. Vamos filtrar alguns meses também, tipo maio, junho, julho, agosto e setembro. E eu consegui selecionar vários meses aqui segurando o Ctrl no teclado. Se você for fazer isso no link que eu disponibilizar aqui desse relatório, basta segurar o Ctrl e clicar em cima desses visuais aqui para conseguir filtrá-los em conjunto. Caso contrário, você vai conseguir filtrar apenas um. Ó. Então, vamos supor que eu queira analisar janeiro, junho, julho e dezembro. E dos anos de 2015 e 2016. Bom, eu acho que o nosso painel de fluxo de caixa está pronto. Agora basta a gente publicar na web, e eu vou fazer isso clicando aqui na guia base, vindo em publicar. Vou guardar essas alterações, porque eu ainda não salvei esse arquivo. Ele vai abrir a janelinha para publicar. Vou escolher na minha pasta de trabalho mesmo. E ele vai publicar aí, e eu vou disponibilizar esse link que eu estou publicando aqui na descrição do vídeo. E a gente encerra a aula por aqui. Novamente, esse vídeo fez parte do 365 Creators, em parceria com a Microsoft, para vocês conseguirem vislumbrar a integração que a gente pode fazer entre programas. E aqui a gente mostrou um exemplo de integração de um arquivo de Excel que a gente construiu na aula passada, e se você não viu a aula de construção desse fluxo de caixa, veja aqui no canto superior direito da tela que eu estou colocando o link aqui para você assistir. Eu expliquei várias funcionalidades legais. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal para mais vídeos como esse, dê o seu like, deixe seu comentário e nos vemos na próxima aula. Um abraço, tchau, tchau!